Olá, sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo da nossa série sobre feminilidade. Eu sou Rúbia Martins. Eu sempre fico muito feliz quando eu sento aqui, quando eu coloco essa câmera na minha frente, porque eu posso passar para vocês aquilo que eu aprendi, aquilo que eu vivenciei, aquilo que eu tropecei, caí, levantei. Eu posso passar para vocês a minha mensagem para as mulheres que precisam ouvir essa mensagem. E eu quero que elas alcancem o maior número de mulheres que eu consegui ali. Então, se você está vendo esse vídeo e ao final dele, se fizer sentido para você, compartilha. Compartilhe aí com alguma amiga, com a sua mãe, com a sua vizinha. Compartilhe porque você também vai estar levando a minha mensagem. Se te ajudou, vai ajudar outras mulheres também, tá bom? Hoje eu quero falar de um assunto que para nós mulheres, até a gente chegar, por exemplo, ali na nossa fase adulta, até a gente chegar na fase ali dos nossos escarpãs, das nossas bolsas, é uma jornada grande, é uma jornada longa, é como se fosse uma jornada de morro acima. A gente tem uma caminhada muito dura até chegar. E esse morro acima ele não acaba nunca, né? Eu ia falar até chegar no topo, mas a gente não chega no topo. A gente chega em estações, em ciclos da nossa vida. Então é por isso que a gente tem que saber apreciar cada passo que a gente dá, apreciar o nosso momento presente. Porque se a gente não vivenciar esse agora, o que vai acontecer? A gente vai deixar para depois, a gente vai adiar a nossa felicidade, a gente vai procrastinar a nossa vivência. E para quê? Para que procrastinar? Você sabe o que vai acontecer com você amanhã? Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Eu espero que esteja sempre tudo muito bem. Assim como eu desejo isso também para vocês, tá bom? Então é isso, no nosso vídeo de hoje eu quero falar sobre essa caminhada. Eu quero te perguntar se essa criança que um dia já foi, que um dia você já foi, ela vai ser a dama de amanhã? Ela é a dama de hoje? Hoje você pode dizer que você é essa dama, que você conseguiu, através da feminilidade, libertar essa dama de dentro, que tem dentro de todas as mulheres. O que é ser uma dama? Ser uma dama não é ser uma madame, não é ser uma dondoca. Ser uma dama é você viver no mais alto nível da sua feminilidade. É você reconhecer dentro de você a sua doçura, a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade. É você reconhecer que você é uma pessoa gentil, que você sabe servir, que você tem uma capacidade intuitiva muito grande. Essa é ser a dama. Essa é viver a feminilidade, libertando essa dama que toda mulher tem. Então eu te pergunto, a criança que um dia você já foi, conseguiu libertar essa dama de hoje? Ou a dama de hoje está ferida? Está ferida assim como a sua criança ficou ferida. Pra gente, nós mulheres, hoje, já na nossa fase adulta, pra gente vivenciar, pra gente conseguir resgatar essa dama que tá presa dentro da gente, essa mulher feminina, gentil e dócil, vulnerável que tá presa dentro da gente, a gente tem que ter um olhar voltado para dentro. Só que muitas vezes a gente teve uma infância que a gente não quer ter esse olhar voltado para dentro. Por isso que eu pergunto se a sua criança interior, ela é uma criança que gerou uma dama ferida, com esse olhar voltado para dentro, ela criou uma criança, uma dama ferida. Quando a gente é criança, a gente não aprende muito ter esse olhar voltado para dentro. A gente não aprende esse olhar intrínseco.
A gente aprende assim que a gente tem que perdoar os coleguinhas se a gente magoou alguém, que a gente tem que pedir desculpa se a gente fizer alguma coisa. A gente aprende que a gente tem que ter compaixão pelas pessoas, que a gente tem que servir as pessoas, que a gente tem que um monte de coisa. Já viu? Tudo isso daí é um olhar voltado para fora. Mas ensina a gente a ter compaixão da gente, pela gente mesma. Ensina que a gente tem que se perdoar. Ensina que a gente tem que ter esse olhar aqui voltado para dentro do nosso eu intrínseco, do nosso eu ser. Não ensina. E a gente também agora não vai falar, nossa, meu pai não me ensinou isso, minha mãe não me ensinou isso. Claro que não, porque a gente ensina aquilo que a gente aprende. Então, se eles não ensinaram, é porque eles também não aprenderam. Não aprenderam a acessar esse eu interno que a gente tem. E a gente, então, tem que entender que cada um dá aquilo que pode, cada um dá aquilo que tem. Se você não tem, é porque quem te deu não podia dar, não tinha isso para dar. Mas graças a Deus que a gente pode resgatar, nunca é tarde para a gente aprender e nunca é tarde para a gente resgatar essa dama que pode estar presa aí dentro, que pode estar ferida aí dentro. E isso, gente, implica em uma série de confusões que a gente tem na nossa vida. Por isso que eu falo que é um longo caminho que a mulher ela percorre até chegar ali nas bolsas dela, até chegar ali na independência, na fragilidade de assumir quem é. Por que é um longo caminho? Porque a gente tem que aprender no decorrer da nossa jornada. Já expliquei aqui em alguns vídeos que o homem, ele tem esse olhar voltado para fora, porque ele tem um olhar voltado no ter dele. Ele não tem esse olhar voltado para o ser, é da natureza dele. Então ele busca coisas no ter, ele busca o seu sucesso, na sua realização profissional, ele busca a sua realização pessoal através do ter, através do fazer. O homem, ele é fazedor. Ele é assim, é a natureza dele, é assim. A mulher, ela é receptiva. Ela aprende a receber e ter esse olhar para dentro dela. Muitas vezes, eu não quero que vocês confundam, sempre estou repetindo isso, não quero que vocês confundam que o homem é superior, que a mulher é submissa. Jamais eu falaria isso, até porque eu jamais sou também. Eu quero falar a importância da gente viver a nossa feminilidade. Porque quando a gente consegue acessar as nossas emoções, quando a gente aprende a nos perdoar, quando a gente aprende a ter esse olhar voltado para ter compaixão por quem a gente é, por quem a gente se tornou, a vida passa a ter um outro sentido. Ela passa a ter um sentido de auto-amor, de autocuidado, de autoestima. Por isso é importante a gente voltar e tentar curar essa menina que está dentro da gente, essa criança ferida. Porque muitas vezes as marcas de uma criança viram as rugas na nossa velhice. As marcas que a gente ganha na nossa infância viram as nossas rugas de amanhã, viram as nossas preocupações de amanhã. E eu quero que você entenda que por mais que você tenha passado ali por uma infância difícil, tem mulheres que não conseguem acessar a sua infância. Não conseguem, tem pessoas que não conseguem nem lembrar do que foi a infância, o que passou nessa infância. Porque se fechou tanto que não quer lembrar, não quer resgatar. Mas a gente tem que fazer esse caminho de volta pra gente conseguir liberar essa dama presa dentro da gente, essa mulher sutil, essa mulher gentil que tá dentro de cada uma de nós. E viver a nossa feminilidade traz muitos benefícios.
Primeiro, que a gente não passa uma vida sendo quem a gente não é, desgastando ali energia. Eu sei que a sociedade cobra muito de nós mulheres, que a gente também tem que ter a nossa independência financeira, que a gente tem que lutar para ter o nosso espaço no mercado, que a gente, isso tudo é aceitável, isso tudo é aceitável. O que eu quero convidar para vocês é que vocês façam tudo isso, mas não deixem de ter esse olhar voltado para o ser. Aí eu te pergunto, quem você é? Quem você precisa ser para você libertar essa dama aí, que tá aí presa dentro de você? Quem você precisa ser? O que você precisa acessar? Quando a gente é criança, a gente tem esse sorriso inocente. A gente é uma esponjinha, porque vamos captando ali as palavras que foram ditas, os abusos que a gente sofre. E não é só abuso físico, tem abuso emocional também. Tem aquele abuso que a pessoa, ela te denigre ali o tempo inteiro. E a gente vai captando tudo isso. E quando a gente percebe, o nosso sorriso de criança foi se perdendo. Ele foi se perdendo porque a gente foi crescendo, foi amadurecendo. E ter aquela toda inocência vai se perdendo, porque é natural essa inocência se perder. O que não é natural é a gente não querer voltar, não querer ir lá na origem para liberar aquilo que precisa ser liberado. Por quê? Porque para acessar o nosso eu, o nosso ser, a nossa feminilidade, a nossa dama interior, o que a gente tem que fazer? A gente tem que perdoar. A gente tem que ir no fundo, lá no inconsciente, e acessar todas as nossas dores. A gente tem que perdoar quem a gente foi, quem a gente é. E a gente vai vivendo a nossa vida, a gente vai subindo o nosso morro acima com muitos percalços, com segredos. Tem mulheres que guardam segredos que jamais contam. Não contam por medo, não contam por vergonha, não contam por achar que vai ser criticada, julgada, condenada, certo? Tem mulheres que guardam segredos. Por quê? Porque acham que se falar, alguém vai diminuí-la. Tudo isso daí faz a gente perder o nosso sorriso de infância. E a dama vai ficando ferida. A dama vai ficando cada dia mais presa, enclausurada. É difícil ser mulher. Não é fácil ser mulher. A gente tem que falar grosso se a gente quiser impor certas coisas. Ou seja, a gente tem que acessar a nossa energia masculina o tempo inteiro. Se a gente quiser acessar ali o nosso poder de mando, a nossa imposição. Então, é difícil ser mulher. Porque a mesma hora que você tem que acessar a sua energia masculina para determinar certos limites, você já tem que se voltar para dentro, voltar para a sua energia essencial. Para quê? Para você atrair um marido que tem ali as energias equilibradas, um marido que vai ser um marido acolhedor, alguém que vai te abraçar quando você precisa, um marido gentil, um marido carinhoso, um marido que também vai ter um olhar voltado para você, porque o olhar dele já é um olhar voltado para fora. Muito pouco se vê um homem com um olhar, mas com uma energia masculina equilibrada, tendo que ter esse olhar voltado para dentro. Acessar ali a criança interior, ela é importante para todos os seres humanos, mas não é mais importante do que para uma mulher, porque senão ela não consegue ser essa mulher dócil e feminina que ela precisa ser, se ela quiser atrair isso para a vida dela. Então, a gente não foi ensinada. A gente não foi ensinada a se olhar no espelho e se admirar a beleza como ela é. E não a beleza que ela gostaria de ter.
Não a beleza que ela vê, às vezes, na coleguinha, na mãe, na priminha. Não é essa beleza, é a nossa própria beleza. A beleza de se cuidar, a beleza de se amar, a beleza de se aceitar. O ponto-chave para uma boa autoestima é a autoaceitação. Dia desses eu perguntei assim pro meu filho, filho, o que você acha de você? Aí ele falou assim pra mim, ai mamãe, às vezes eu sou chato. E eu falei pra ele, filho, mas todo mundo às vezes é chato. Todo mundo às vezes tem manias, chatices, imposições. Às vezes a gente quer ficar, tem momentos que a gente tá mais sociável, outros a gente quer ficar mais recluso. Todo mundo é assim. Então pensa, uma criança já tá se cobrando como ela deve ser, como ela deve fazer para ela ser aceita. Eu sempre falo para ele que ele tem que ser ele do jeito que ele é, caminhando sempre para o melhor. Então o nosso ponto de partida para a gente começar a curar essa criança que está dentro da gente, essa dama que precisa sair para a gente vivenciar o nosso melhor, a nossa essência, para a gente atrair pessoas com energias equilibradas para a nossa vida, o ponto-chave é a autoaceitação. Não tem como você curar alguma coisa que você nega existir. Então o primeiro passo é você se aceitar. Se aceitar como mulher, se aceitar como pessoa, se aceitar como mãe, como esposa, se aceitar como filha, se aceitar como amiga, aceitar cada pedacinho de você mesma e ter compaixão. Ter compaixão por nós mesmas é a maior forma de demonstração de amor que a gente tem com a gente. A gente tem que saber outra coisa, além da autoaceitação, a gente tem que aprender a nos conhecer. E como que a gente vai nos conhecer sem acessar o nosso íntimo, sem acessar o nosso ser? Então, por mais que você tenha tido esse olhar voltado, por mais que você tenha tido traumas na sua infância, frustrações, por mais que você tenha aí muitas cicatrizes dentro de você, eu quero convidar você para ter compaixão por quem você é. Aceite todas essas cicatrizes. Porque a mulher que você é hoje é reflexo da criança que você foi um dia. Então hoje, se você é uma mulher insegura, porque você era uma criança insegura. Porque você às vezes não teve a proteção que você precisava ter tido. Você às vezes não teve o afeto, o carinho, o apoio que você precisava ter tido. E aí, vai passar a vida inteira? Vai passar a vida inteira se sentindo insegura? Porque aconteceu isso na sua infância? Ou você vai ter esse olhar voltado para dentro e vai tentar curar tudo aquilo que você não teve, se dando agora, se dando nesse momento presente, para você tirar aí de dentro essa mulher dócil, gentil. Antigamente, já dei esse exemplo aqui várias vezes, as mulheres eram muito sofridas. Elas passavam por muitas coisas. Elas tinham que se submeter a maridos que foram arranjados. Elas tinham que dormir com esses maridos que muitas vezes nem amor tinham, não tinha nada. Elas ficavam ali, elas se sentiam usadas, porque tinham que cumprir esse papel. Mas hoje em dia não é mais assim. Mas então por que a gente carrega muitas vezes essas dores que aconteceram lá atrás com a nossa ancestralidade? Porque está enraizado no nosso ser, está enraizado na nossa mente. Porque nós somos um pedacinho das mulheres, o que elas foram lá atrás. Eu falo para você que eu sou um pouquinho de cada uma de vocês. Vocês têm um pouco de mim e nós temos um pouco
da nossa ancestralidade. Então, esse medo que a gente tem, essa insegurança que a gente carrega dentro da gente, como que eu falo, não estou conseguindo achar a palavra agora, mas é como se fosse uma insegurança, que não é bem isso que eu queria falar, mas essa insegurança que a gente tem de não ser quem a gente veio para ser. A gente só vai conseguir liberar essa mulher, a gente só vai conseguir ser quem a gente veio para ser a partir do momento que a gente aceita. Aceita a mulher que somos, aceita os defeitos que temos, aceite as nossas chatices, aceite, porque só a partir da autoaceitação que a gente vai conseguir mudar alguma coisa na nossa vida. Eu, por várias vezes, passei uma vida buscando coisas que estavam fora de mim, porque eu também aprendi isso. Eu aprendi que viver era buscar coisas fora. Eu não aprendi também a acessar ali as minhas emoções, a me entender, a me perdoar, a ter compaixão por mim. Eu também buscava coisas fora. Eu aprendi que o quê? Que o meu valor, eu aprendi que o meu valor estava fora de mim. Então, por isso eu passei uma busca ali desenfreada por buscar, por percorrer um caminho buscando aceitação das pessoas, valorização, respeito. Eu achava que eu ia ter, eu achava que eu ia ter isso em questões fora de mim. E eu só entendi, depois que eu comecei a acessar a minha criança interior, a curar tudo ali que eu tinha que curar, que eu comecei a acessar essa dama, essa feminilidade dentro de mim. E aí sim eu pude entender que se não curar e se não acessar, a gente não consegue aquilo que a gente busca. A gente não consegue percorrer esse caminho. E a primeira chave que eu te dou hoje para você começar nesse caminho de volta à sua origem é se aceitar. Parar de ficar olhando para o lado, porque é o olhar para o lado que faz a gente se comparar. E aí, quando a gente se compara, a gente cai na armadilha da inferioridade. Certa vez eu li um livro, chama assim, eu sei como que é mesmo, perdão. Eu te amo, agora vá para o seu quarto. É um livro assim que ensina a gente coisas assim de crianças, como que a gente lida com as crianças. E é tão interessante esse livro que, como tem uma parte do livro que a autora ela vai para uma comunidade indígena e ela fica lá nessa comunidade indígena observando como as índias criam os filhos. Ela via que não tinha birra, ela via que não tinha ciúme, ela via que não tinha aquele filho ali sufocando mãe ali em volta por atenção, atenção, atenção. Por quê? Porque ali na tribo todos eram iguais. Os brinquedos eram feitos ali na tribo, todos moravam em cabanas. Então não tinha aqui aquela diferença de classe social que a gente enfrenta aqui no mundo de hoje. E aí as crianças, quando queriam alguma coisa, chegavam ali para a mãe olhava, colhia ali, já dava ali 30 segundos, 1 minuto, a criança já afastava a mãe e já ia brincar. Tinha cisternas ali, as mães não se preocupavam com as crianças, elas iam cair. Hoje a gente fica desesperado se tem alguma coisa, se a criança vai cair, se alguém vai raptar, se vai machucar. A gente sufoca as crianças. E isso faz elas terem um olhar muito voltado para fora e para o lado. Mas como? Como a gente faz então a criança entender que ela tem que ter esse olhar voltado para ela? Ensinando a ela a observar os sentimentos. O que está sentindo? Por que está sentindo? Quando começou? É assim que eu faço comigo também. Quando eu tenho um sentimento, eu paro. Eu acolho o meu sentimento. Por quê? Porque eu aprendi isso agora, depois de adulta. Porque para acessar a mulher que existe em mim, eu preciso ter esse olhar voltado para mim, para dentro.
É tão interessante que você vê, uma criança acaba de ganhar um presente e já tá a mãe ali falando: divide, tem que dividir, deixa o outro brincar um pouquinho, deixa isso, deixa aquilo. Olha, você não tá deixando. Gente, francamente, quando você acaba de ganhar uma roupa, você deixa o outro usar essa roupa primeiro que você? Ou você usa a roupa, usa, reusa, usa tal, para depois você emprestar, para depois você, sei lá, doar? Por que a gente faz isso com a criança? Por causa do nosso poder de mando. A gente quer impor. Mas isso não faz ela cessar. Não faz ela acessar o interior dela. O certo é a gente falar: brinca, filho, brinca. Mas depois é legal você dividir, porque se fosse o contrário, você também ia estar querendo brincar. A gente não tem isso. Mas é bom a gente aprender. E isso pode ser aprendido em qualquer fase da nossa vida. Acessar as nossas emoções. Parar. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou com ciúme de certas coisas? Por que aquela mulher chegou ali tão bonita e ela me intimidou? O que é que eu tenho? O que a minha criança interior está querendo me dizer? Quem me intimidava quando eu era criança? Quem fazia isso comigo quando eu era criança? Porque quando eu vejo uma mulher, eu não quero ser igual a essa mulher. Eu olho para ela, eu vejo uma mulher feminina, eu vejo uma mulher ali toda arrumadinha, eu já acho que ela é frágil, eu já acho que ela vai se quebrar, e eu não, eu sou fortuna. Por quê? Que olhar voltado a esse para fora, que não faz a gente acessar o nosso HD interno, o nosso HD que está aqui, ó, que foi gravado com as palavras e com as vivências da nossa infância. A gente tem que aprender a acessar essas memórias, esses traumas, essas rejeições, essas inseguranças, se a gente quiser viver uma vida boa agora, na nossa fase adulta. Se a gente quiser que a nossa criança se torne uma dama de amanhã ou uma dama de hoje. A sua criança pode estar ferida aí dentro, então quer dizer que a sua dama, a sua feminilidade também está ferida aí dentro. Vamos aprender então a retornar às nossas origens para que a gente possa conseguir ter esse olhar voltado. Por que isso aconteceu? Por que eu senti assim? Por que eu tenho raiva disso? Por que eu tenho raiva daquela pessoa? O que ela reflete em mim? Quando a gente começa, aquela menina, começa a falar, aquela mulher lá, que não sei o quê. Gente, você está falando de você. Você está falando de você, porque o que a gente vê no outro está dentro da gente. Eu não consigo ver algo que não está dentro de mim. Eu não consigo, porque está dentro de mim. Não, Rubia, eu não concordo com isso. Aquela menina lá é falsa, aquela menina lá ela é isso, ela não sei o quê. Se você está vendo essa falsidade nela, é porque essa falsidade está em você, mesmo que inconscientemente, mesmo que não esteja aqui, ó, no frontal, na sua consciência, ali nos 5% que você acessa diariamente. Está aqui atrás. Porque vamos voltar. Vamos voltar e retornar à nossa origem. Rubem, não lembro nada da minha infância. Tudo bem. Se você não lembra nada da sua infância, então começa a se perguntar e a se questionar por que da insegurança, por que dos medos. Você, como adulta, você vai conseguir responder isso. E você conseguindo responder isso, você vai conseguir se lembrar de algum momento lá atrás que isso fez sentido para você. A pecinha ali do quebra-cabeça, do mosaico, vai começar a encaixar. As peças, elas se encaixam. Se a gente começar a ter esse olhar voltado para dentro e não mais ficar voltado para fora. Ter esse olhar voltado para fora é importante? É óbvio. Até porque nós temos as duas energias dentro de nós. O que não pode é a gente ficar somente com o olhar voltado para fora. Tem que ser bonita, tem que estudar, tem que ter dinheiro, tem que ser independente, tem que casar, tem que ter filho. Olha o tanto de ter. E a gente? E o olhar aqui, ó, para dentro? Para dentro aqui, ó, do nosso coração, do nosso ser. Não tem? Não volta? Não olha?
Então, acesse a sua energia para você ter, acesse a sua energia para você impor, acesse a sua energia para você competir, para você brigar aí no mundo dos negócios, das profissões. Mas não esqueça da sua energia primordial, que é a maior de todas elas, que é a que está dentro de você, a que você tem que acessar aqui dentro. Então, a gente pode libertar a nossa dama curando a nossa criança, curando quem a gente um dia já foi. A gente pode muito bem pegar as nossas rugas de hoje e ver as marcas lá de trás, que foi o que causou as rugas de hoje e que vão causar as rugas de amanhã. Então, todo esse sentimento que você tem hoje foi causado lá atrás. Buscar a origem é importante. Não conseguir buscar a origem? Se pergunte. Se pergunte por quê, como, quando. Compara, faz comparações. Em que outras vezes eu também tive esse mesmo sentimento, essa mesma inferioridade, essa mesma insegurança. Ó, eu tô insegura hoje, eu vou tentar lembrar. Gente, qual fase da minha adulta eu já tive esse sentimento de insegurança? Tá com raiva, muito ódio. Qual outro momento da minha vida eu também tive essa raiva, esse ódio? Compare, porque o gatilho mental é um só. E ele tá lá atrás. Mas se você não conseguir acessar, não tem problema. É só você fazer esse parâmetro de comparação. Toda vez que te surgir insegurança, você vai tentar lembrar momentos e fazer a comparação. Porque você vai lembrar o que é que te causa isso. Toda vez que você sentir ciúmes, inveja, tenta fazer esse mesmo parâmetro. Quais foram as outras vezes que eu senti ciúme? Senti ciúme de quê? Por quem? O que é que despertou isso em mim? Compare, faça essa comparação e aí você vai achar a causa. E quando a gente acha a causa, a gente traz para a consciência, o corpo corrige sozinho. Porque trazendo para a consciência, a gente vai falar, opa, peraí, isso aqui me causa isso. Então a gente consegue evitar, tá bom? Então vamos lá. Eu quero que você acesse a sua dama, porque nem sempre a criança que um dia foi será a dama que um dia ela quer ser. Mas você pode acessar ela e trazer ela para fora a qualquer momento na sua vida. Basta você querer, tá bom? Eu fico aqui com esse vídeo hoje. Se fez sentido para você, já pedi para você compartilhar. Se você estiver aí me assistindo no YouTube, dá um joinha, se inscreve no meu canal. Coloca aí também pro sininho te ativar. Toda vez que eu jogar um vídeo novo no ar, você vai ser avisado, tá bom? No mais, eu fico aqui. Um grande beijo para você e até mais.